Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Domingo passado nós falamos sobre a pessoa de Cristo, o que Ele fez por nós. E hoje eu vou voltar novamente a Êxodo para falar sobre a lei, lembrando sempre os irmãos que depois do pecado ninguém mais conseguiu e ninguém mais consegue cumprir a lei perfeitamente. Por isso que Cristo, como nosso representante e também substituto, Ele vem ao mundo, Ele cumpre a lei em nosso lugar, para que então possa satisfazer a vontade de Deus. Além disso, não só cumpriu a lei, como também Cristo recebeu sobre o ser dele, sobre o corpo e alma dele, toda a maldição da lei que estava destinada para nós. Então, é importante que sempre tenhamos isso em mente. No entanto, a lei continua sendo um meio de graça, e por meio dela nós podemos regrar a nossa vida, não para sermos salvos, mas para agradarmos a Deus conforme a vontade dEle. Então, ela nos mostra do caráter de Deus e qual é a vontade dEle para a nossa vida. Então, lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 17, diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículo 15 diz assim: não furte. Ou, numa outra tradução, não roube. Então, essa é o verso 15, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. O versículo 15, e vamos dizer assim, o 8º mandamento, é uma proteção ao trabalho. Eu quero lembrar aos irmãos que o trabalho é um dom de Deus. E quando nós trabalhamos nas áreas que Deus assim nos chamou para trabalhar, de alguma maneira nós estamos manifestando algo de Deus, algo das perfeições de Deus. O Senhor Jesus, quando estava caminhando com os seus discípulos, alguém questiona ele e ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então observe que o trabalho é um dom de Deus, é algo que Deus nos deu, que faz parte dele, e então nós, quando estamos trabalhando dentro da área que Deus nos chamou para fazer, nós estamos então manifestando de alguma maneira a glória de Deus. No entanto, esse trabalho que Deus assim nos deu como um dom, né, como uma habilidade, como uma bênção, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele não pode ser prestado a Deus de qualquer maneira. Por isso, então, Deus dá para nós mandamentos e princípios para nós, então, colocarmos isso em prática.
Eu me lembro que uma vez estava participando de uma palestra e o pastor que estava palestrando, ele estava fazendo uma exposição do Antigo Testamento, mostrando as bênçãos e aplicando para cada um de nós. E houve um momento ali que ele parou e fez uma pergunta para as pessoas que estavam ali. Ele perguntou o seguinte: o que é melhor, roubar ou pedir? E durante um tempo ele ficou em silêncio, aguardando uma resposta, e as pessoas então ficaram olhando para ele também em silêncio, e alguém corajosamente levantou a mão e disse: pedir. E ele falou: não, é comprar. E por que ele disse isso? Porque ele estava falando exatamente sobre o trabalho. Ou seja, Deus criou homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, com habilidades, com capacidades, e eles podem produzir, eles podem desenvolver, eles podem criar coisas. Então, eles têm que usar o intelecto, a capacidade. Então, é importante, irmãos, que esse princípio reine em nosso coração, e por isso, então, nós temos que analisar exatamente como Deus quer que o trabalho que nós fazemos seja feito. Então, ele diz aí, não furte. Então, a primeira coisa que nós encontramos em toda a Bíblia, quando nós olhamos para o desenvolvimento desse mandamento, é que aquele que trabalha, ele deve ser honesto em tudo que ele faz. Ou seja, ser honesto nos seus contratos e ser honesto também no comércio, naquilo que ele produz e desenvolve. Então, a primeira coisa que o texto está exigindo de nós seria honestidade, sinceridade naquilo que você vai fazer. Então, você não pode trabalhar de qualquer maneira, você não pode fazer um serviço de qualquer maneira. Ou seja, alguém te chama para trabalhar, mas para corromper, para roubar. Não, você tem que fugir disso. Então, o texto quer nos ensinar que, a sermos trabalhadores desse mundo de Deus e desenvolvendo o dom que Deus nos deu, então nós temos que ser honestos em tudo que nós fazemos, nos nossos contratos e nos nossos serviços. E quando nós olhamos para a Bíblia, então, para vermos o desenvolvimento desse importante tema que é não furte, eu chamo os irmãos, por exemplo, para o Salmo de número 15. E ali no Salmo 15, ele vai dizer quem é que habita ou pode habitar no tabernáculo do Senhor. Salmo 15, por exemplo, versículo 2, do 1 a 2. Salmo 15, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem poderá morar no teu santo monte? Agora observe que o versículo 2 diz: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. E que aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, observe os irmãos que, dentro do desenvolvimento da lei, não furte. Então, aquele que está servindo a Deus no seu trabalho, ele tem que ser honesto, e a honestidade implica integridade, justiça, um coração verdadeiro, um coração que não difama, um coração que não faz mal ao próximo, um coração que não lança injúrias contra o seu próximo, um homem e uma mulher que odeiam aqueles que praticam coisas erradas, que desagradam a Deus. Conforme nós temos no verso 4, aquele que aos seus olhos tem como desprezível o que não merece reprovação, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, observe, irmãos, que não furtar implica em uma pessoa ter caráter, e um caráter moldado pelas Escrituras Sagradas. Porque há muitos que se enriquecem, há muitos que conseguem fama, há muitos que conseguem sucesso rápido, mas fazem isso roubando, sendo desonesto, caluniando pessoas, difamando pessoas, desonrando pessoas, aprovando o erro, aprovando a corrupção. Não, o texto diz não furte. Então isso vai muito mais além de alguém roubar, mas implica naquele que tem um coração íntegro. E o autor então diz: este sim habitará no tabernáculo do Senhor e no monte do Senhor. Mas ainda chamo a atenção dos irmãos para outro texto que também está se referindo
a esse mandamento. Por exemplo, lá em Miqueias capítulo 6, Miqueias capítulo de número 6, o versículo de número 8, diz assim, Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom, e que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus. O que Miqueias está dizendo? Deus já ensinou para vocês, e Deus já mostrou para vocês como Ele quer que vocês vivam diante dEle. Então Ele diz aí, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Justiça. Praticar justiça, irmãos, e a ideia de justiça tem a ver com o meu próximo, ou seja, o meu relacionamento com o meu próximo. Tudo que eu disser para ele, tudo que eu fizer para ele, vai ser feito baseado numa verdade, numa justiça. Ou seja, então ele diz, aquele que pratica a justiça, aquele que ama a misericórdia e aquele que anda humildemente com o Senhor, seu Deus. Então, o padrão da lei é este. Você deve ser íntegro, você deve ser justo, você deve ser honesto, você deve ser uma pessoa misericordiosa, você deve ser uma pessoa humilde no caminhar com Deus. No caminhar com Deus. Então nós defendemos o trabalho honesto, praticando o não furtar. Essa é uma proteção ao trabalho honesto. E é por isso que muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos crises na nossa sociedade, porque há desonestidade em todos os lugares. E o ponto é que muitas vezes a sociedade tem se acostumado com isso. Mas sempre foi assim, então não adianta fazer nada. Não, você não foi chamado para viver assim. Você não foi chamado para concordar com isso. É melhor que você perca o seu trabalho, é melhor que você seja preso por causa da justiça, do que você ser preso ou perder a sua honra por causa da mentira, do furto, do roubo. E isso é uma agressão ao próprio ser humano. Por quê? Porque se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Deus nos deu capacidade de desenvolver coisas, de criar coisas. O que nós precisamos fazer? Desenvolver a nossa mente. E nós temos um problema hoje, que desenvolver mente dói. Desenvolver mente pesa. E até brincando lá em casa, descendo e subindo com o livro, eu falei assim, olha, estudar também pesa, traz um certo sacrifício, não é? Mas o ponto é que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós podemos produzir, nós podemos desenvolver, nós podemos criar coisas, nós podemos facilitar as coisas, porque Deus nos criou à imagem dele. Mas o serviço, o trabalho, é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. E ali Deus nos colocou então para manifestar algo dos seus atributos, das suas perfeições. Agora, Deus não é mentiroso, Deus não é injusto, Deus não pratica o mal, Deus não pratica a falsidade, Deus não furta nada. Então nós, como crentes, também devemos ser assim. Acho que já contei para os irmãos isso. Havia passado na catraca de um ônibus, lá em São Paulo, e aí o cobrador me deu dinheiro a mais, eu voltei para devolver para ele. Era pouca coisa. E aí quando eu devolvi, ele olhou para minha cara e deu risada. Eu falei, mas só isso aqui? Eu falei, mas é seu. E outra coisa, eu tenho um Deus que está vendo. Essa é a diferença. Então, meus amados irmãos, honestidade, justiça é o que o mandamento requer. Mas ainda no livro de Zacarias, chama a atenção dos irmãos, ainda no desenvolvimento desse texto, Zacarias, capítulo de número 8, Zacarias 8, e o verso de número 16, diz assim, Zacarias, capítulo 8, verso 16 em diante, diz assim: Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio
todas estas coisas, diz o Senhor. Observe os irmãos que quem está dizendo que odeia essas coisas e que se ira contra essas coisas é Deus. Então, quando um tribunal pega uma pessoa inocente e julga aquela pessoa injustamente, aquele tribunal está trazendo sobre si a ira de Deus. Quando alguém levanta falso contra o outro, quando alguém traz mentira contra o outro, Deus está ardendo em ira por causa disso. Então, observe que ele diz: cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, e em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. Eu falei para os irmãos que a lei revela para nós quem Deus é, o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Então, o mandamento não furte abrange também estas coisas. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lá em Romanos, convido os irmãos que abram ali comigo, Romanos 13, versículo de número 7 em diante, e é interessante que Paulo vai citar os mandamentos aí. Romanos capítulo 13, a partir do verso de número 7, Paulo diz assim: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Versículo 8, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ou como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então veja que Paulo, então, agora, ele pega um mandamento e diz o que significa isso. Quando nós amamos a nós mesmos, nós também amamos o próximo. E aquilo que nós queremos para nós mesmos, nós também praticamos para o próximo. Ou seja, nós não adulteramos, nós não furtamos, nós não cobiçamos, nós não matamos, nós não roubamos, porque nós amamos o próximo. E o que Paulo diz é o seguinte: a lei então se resume nisso: ame o seu próximo como a você mesmo, ou como a si mesmo. Então, meus amados irmãos, o primeiro mandamento, ou melhor, o mandamento 8º aí, que é uma defesa ao trabalho honesto, implica então em sermos honestos no nosso trabalho, nos nossos contratos, no comércio, onde nós estivermos. A Bíblia nos chama para ser pessoas honestas. Honestas. Mas ainda, irmãos, há uma outra coisa aí no mandamento, que é importante nós vermos. Quando ele diz não furte, isso implica também que nós devemos devolver para os outros aquilo que pertence a eles. Vamos para Levíticos, capítulo 6. Levíticos, capítulo de número 6. Lembrando os irmãos que esses versos complementares, eles são o desenvolvimento desse mandamento. Levíticos, capítulo de número 6, versículo 4. Levíticos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido, que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a 5ª parte, e entregará isso àquele a quem pertence, no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Observe que o texto diz: se você roubou alguma coisa, e aqui é um problema na nossa lei, aqui no Brasil. Quero dizer para os irmãos que prisão não é pena, prisão não é castigo, prisão não corrige ninguém.
a Bíblia não vê prisão. A Bíblia diz o seguinte: se você roubou, você vai pagar. E muitas vezes quem roubava tinha que pagar até mais daquilo que eles roubaram. E isso era feito para que a pessoa aprendesse a não roubar mais. Então observe que ele diz: se você então encontrar alguma coisa, devolva porque nasceu. Ah, encontrei uma carteira cheia de dinheiro, pega o dinheiro e devolva a carteira. Não, você vai devolver do jeito que está ali. Não é seu. Não, mas eu achei, quem acha é dono, não é não. Existe um dono. Existe alguém que trabalhou para aquilo ali. Então você deve procurar quem é a pessoa e devolver. É isso que a Bíblia está ensinando. Então o ponto é, se você roubar, se você extorquir alguém, se você então passar alguém para trás, o texto diz, essa pessoa, ela vai ter que restituir aquilo que ela pegou e devolver aquilo que ela tomou, antes de fazer o seu sacrifício. Então, meus amados irmãos, o mandamento nos ensina que, além de sermos honestos e íntegros naquilo que nós fazemos, o que é dos outros, é dos outros. É dos outros. Então, devemos devolver aquilo que não pertence a nós. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, lembrando que muitas pessoas vinham à conversão, e ainda tinha pessoas ainda que talvez vinham à conversão com alguns costumes, né, do mundo. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte para esses irmãos que estão chegando ali. Ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, Paulo diz: você roubava, agora pare de roubar. E o que você tem que fazer então? Vai trabalhar. E aí então você tenha condições de poder ajudar aqueles que são necessitados. Está aqui o segredo de um bom trabalho social. Você quer ver uma sociedade indo bem? As pessoas honestas que trabalham devem ajudar os necessitados. Para isso, nós não precisamos de leis. Nós precisamos apenas colocar em prática aquilo que Deus já previu. Então ele diz: quem rouba, deixe de roubar e vai trabalhar, e faça o que é bom, e ajude aos necessitados. Então, meus amados irmãos, uma outra coisa que a lei nos ensina para nós preservarmos o trabalho honesto é que nós devemos aprender a devolver para os outros aquilo que pertence a eles. É assim que a Bíblia ensina, é assim que o mandamento ensina, e é assim que nós temos que fazer como crentes em Cristo Jesus. Isso é que agrada a Deus. Lembrando os irmãos que nós estamos aqui fazendo uma exposição da lei moral e mostrando cada ponto dela, ainda que de forma resumida, mas fazendo isso. Uma outra coisa, irmãos, que a lei nos ensina é que nós não devemos, de maneira nenhuma, fazer acordos ou se associar com pessoas que não são honestas. É mais ou menos assim, digamos que você tem uma empresa, e aí alguém chega lá e diz assim: olha, eu estou aqui, quero que você faça uma licitação para mim, mas eu quero que você coloque tanto e não tanto. O valor é esse, mas eu quero que você coloque ou a mais ou a menos. E você vai ganhar bem se você fizer isso. Mas o não furtar diz: não, eu não tenho compromisso com isso. Pô, mas você vai ganhar dinheiro. Não quero dinheiro fácil. Não quero dinheiro fácil. Então, quando diz não furte, crentes não devem entrar em sociedade com pessoas desonestas, pessoas que são mau caráter, pessoas que têm o jeitinho brasileiro de fazer coisas. Não. Nós somos brasileiros e devemos amar ser brasileiros, mas nós não temos compromisso com falsidade, nós não temos compromisso com mentira, nós não temos compromisso com falcatruas. Ou seja, o crente em Cristo Jesus deve tomar cuidado com isso, não entrar em sociedade com pessoas corruptas, pessoas que roubam, pessoas que valorizam aquilo que é desonesto. Isso traz a ira de Deus sobre uma nação, sobre um povo e sobre pessoas.
pessoas. É uma ordem, isso faz parte também de não furtarás. Uma outra coisa, irmãos, que também nós devemos entender aqui, como parte do não furtar, é que existe uma visão que é assim, ó. A pessoa é pobre, ela tem dificuldades, ela está passando fome, ela vai lá então na feira e pega algo e come. Aí, existe aqueles que dizem assim, não, mas nessa situação aí, Deus vai ser misericordioso para com ela. Porque é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem condições, e ela tinha que furtar. Para comer não é o problema. Só que o mandamento, irmãos, diz, não furte. Não é as circunstâncias que mudam a lei de Deus. Compreendam isso. Não é a terra que diz para Deus como as coisas têm que ser, por mais difíceis que elas sejam. É Deus quem diz para os homens, ou para os seres humanos e anjos, e todos aqueles que Ele criou, como as coisas têm que ser. Então, como que nós podemos impedir que uma pessoa faça isso? Eu chamo a atenção dos irmãos para Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Livro de Moisés. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 15. Versículo 7. Diz assim: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem feche as suas mãos ao seu compatriota pobre. Veja bem, como que eu incentivo uma pessoa a não roubar, mesmo ela sendo pobre? O texto está dizendo aqui, não feche as suas mãos para ela. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta. Tudo aquilo de que tiver necessidade, tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Então, como que eu impeço uma pessoa de roubar? Como que eu ajudo uma pessoa a não roubar? Se eu tenho, eu vou dividir com ela. Percebe, irmãos? É assim que nós corrigimos. É assim que nós fazemos. Então, se eu tenho e posso ajudar alguém, por que não fazer? Então, é isso que a lei está ensinando. Então, ao preservar o trabalho, nós estamos, então, agindo como Deus, sendo misericordiosos, bondosos e compartilhando com os outros aquilo também que Deus tem nos dado, ajudando o próximo, conforme nós gostaríamos de ser ajudados. Versículo 10 diz assim: vocês devem dar livramento sem maldade no coração quando lhe derem o que lhe precisa, porque isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e tudo o que vocês empreenderem. E aqui está um ponto interessante. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser abençoado? Você quer ter mais recursos ainda? Ele diz, ajude o pobre, cuide dele. Não seja uma pessoa ruim, ou não crie maldade no seu coração, mas distribua aquilo que você tem. Ele diz, e o Senhor, seu Deus, te abençoará. Aqui está o segredo do sucesso. Cumprir a lei do Senhor. Cumprir a lei do Senhor. Então, meus irmãos, não aceite essa visão, por mais bonita e piedosa que seja. Ah, mas ele roubou porque é um pobrezinho, né? Então ele... Não. Tem um problema aí. Você está vendo alguém pobre ali
e você está vendo um rico egoísta aqui. Então há um problema de pecado dos dois lados. Aquele que tem e não compartilha com aquele que tem necessidade. Então Deus diz, não, você deve ser alguém que seja cuidadoso para com aqueles que têm menos recurso. Lá em Gálatas capítulo 6, já estamos aqui chegando ao fim, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo de número 6. Versículo de número 10 diz assim, Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, observe que Paulo diz, se você tem as condições, tem a oportunidade, faça o bem a todos. Mas digamos que você tem alguns recursos limitados, e aí tem um irmão seu, da fé, que está passando por necessidade. Então, ajude-o, primeiramente. Mas observe que Paulo diz, faça o bem a todos. A todos. Isso é o cumprimento do 8º mandamento. E fazendo isso, nós diminuímos roubos. Percebe? Então, o ponto é esse. E por fim, irmãos, Paulo ensina uma outra coisa, que pode levar alguém a furtar. Eu tenho dito aos irmãos que não é pecado você ser rico, até porque rico é um dom de Deus. Se Deus te chamou você para ser rico, você será rico. Não precisa ficar preocupado com isso. Naturalmente que você deve também usar os meios que Deus te deu para isso. Mas, na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo dá um conselho importante, o que você não deve fazer para ser rico. Lá em Timóteo capítulo 6, Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 8, e diante diz assim, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Veja o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, Paulo está dizendo o seguinte, se você tem o que comer, se você tem o que beber, e se você tem o que vestir, ele diz, fique satisfeito com isso. Deus tem te sustentado. Agora, ele diz o seguinte, mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Entenda uma coisa, uma pessoa que tem um dom para ser rico, ela não busca riqueza. A riqueza vem atrás dela, é assim que Deus faz. Salomão não pediu riqueza para Deus. Deus chamou Salomão e diz, pede o que você quiser, eu te dou. Ele diz, eu quero sabedoria para reinar sobre esse povo. E aí Deus fala assim, por que você não pediu riqueza, nem longevidade de vida, e nem fama sobre os seus adversários, além de te dar sabedoria, eu vou te dar tudo aquilo que você não pediu. Abraão não pediu riqueza para Deus, mas Deus trouxe riqueza a Abraão, não foi ele que pediu, percebe? Então, o que Paulo está dizendo assim, aqueles que buscam isso, ele diz aqui, isso vai trazer mal sobre o seu coração, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por quê? Porque fez da riqueza o seu Deus. O dom de Deus, irmãos, Deus dá sem você pedir. Ele vai fazer com que essas coisas se aproximem de você. E no final aí, não é que Paulo diz que o dinheiro é mau. Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse que o dinheiro é mau. Ele disse que quando nós amamos o dinheiro, esse é o grande problema. Esse é que traz males sobre a nossa vida, podendo até mesmo levar pessoas a abandonarem a fé e a sofrer diversos tipos de dores no coração. Então, meus amados irmãos,
não furte. É uma defesa ao trabalho honesto e digno. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando é que aquilo que você faz, faça da melhor maneira possível. Seja honesto, seja justo nas coisas que você faz. E você que é jovem, não cole na escola, porque quando você olha para a prova do seu amigo que estudou, você está roubando dele. Então o jovem deve estudar e deve tirar suas boas notas, não colando, não roubando o seu próximo. Isso é um roubo. Para você que é professor, não facilite para os seus alunos, mas desenvolva eles, ensine-os a pensar, a desenvolver coisas. Porque ao fazer isso, você está criando nele a imagem de Deus, formando nele a imagem de Deus. Mas se você facilitar para ele, ele vai roubar. Ele vai roubar. Há poucos dias eu recebi lá a correção, né, de um trabalho que eu estava fazendo, e o professor fez diversas correções ali, né, e citou um monte de coisa. Olha, isso aqui tem que fazer assim, isso aqui você não pode fazer, e mostrando ali, e perguntando, a preocupação de saber se houve algum plágio ali em algum momento. Isso é muito importante. E eu agradeci pela honestidade, a forma que ele tratou o assunto, porque aquilo me ajudou a ver, a desenvolver melhor as coisas. Então, entenda isso, desenvolva-os, ensine-os, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E por fim, meu irmão e minha irmã, no trabalho, não mate tempo. Não fique fugindo e, vou ficar uns 5 minutinhos aqui, depois eu volto. Trabalhe, porque o trabalho quem te deu foi Deus, é um dom dele. E Deus te deu para o seu bem. Deus te deu para que a glória dele seja manifestada aonde você está. Então, cumpra os horários honestamente, dignamente. E quando alguém perguntar a razão da sua fé, você diz: isso aqui é um presente que Deus me deu. E eu quero devolver para Deus da mesma maneira que Deus me entregou, ou seja, glorioso, que honre ao Senhor, que louve ao Senhor. É assim que nós temos que pensar, porque o trabalho é um dom de Deus. E no seu trabalho, se Deus quiser que você seja rico, você será. Não se preocupe com isso, porque é um dom que Deus nos dá. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, e que Deus nos auxilie e nos ajude a viver no mundo corrupto como sal da terra e como luz do mundo, para a glória dele. Amém.